Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com a segunda parte do nosso programa Panorama EBD, onde nós estaremos fazendo um comentário da lição 4 até a lição de número 7. E para este comentário, nós recebemos aqui o nosso presbítero André Galdino. A paz do Senhor, presbítero. Amém, querido, uma alegria. Amém, Deus abençoe. Então, você que ainda não viu, nós já lançamos a primeira parte, Panorama EBD parte 1 já está disponível no canal Via do Céu. Estamos vindo agora para a parte 2, pegando da lição 4 até a lição 7, teremos mais duas partes para fazer um resumo geral das lições e lembrando que cada episódio, cada lição sairá particularmente também ao longo das semanas. Então, presbítero, fique à vontade, pode começar, viu? Muito bem, eu quero cumprimentar a todos na graciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no programa Panorama EBD e hoje nós discorreremos a síntese da lição 4, 5, 6 e 7, onde nós estamos tratando sobre a igreja dos gentios, da chamada missionária, a consolidação da evangelização entre os povos. É importante dizer que até o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a cerne do evangelho está na cidade de Jerusalém. Mas é bom observar que do capítulo 13 até o capítulo de número 28, Antioquia passa a ser a atenção, por assim dizer, o centro de onde inicia o trabalho de missões da igreja, com a chamada de Saulo e de Barnabé, conforme aprendemos no capítulo 13. Importante dizer que ali foi o nascedouro das missões, quando na cidade de Antioquia, que era um grande centro comercial, né, uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, dali partiram os missionários, né, na primeira viagem do apóstolo Paulo, quando eles partiram ali para a ilha de Chipre. Mas hoje, Kaique, nós vamos fazer a síntese da lição 4 até a lição de número 7, e a lição de número 4, ela já começa com a segunda viagem missionária. Na lição de número 4, nós temos o Espírito que nos guia para além de fronteiras. A gente vê o apóstolo no capítulo 16, saindo de Troade, viajando para a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que ficava na antiga Grécia, a pouco mais de 16 quilômetros do mar Egeu. E é exatamente ali que o apóstolo experiencia, ele vive momentos importantes nesta chamada missionária. Porque é imprescindível dizer que quando Jesus ele chama uma pessoa, ele a capacita e dá a condição para realizar a sua obra. Jesus chegou a dizer: ide e pregue o evangelho a toda criatura. Mas ele disse mais do que isso. Ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. É muito importante colocar isso, porque o início das missões é marcada pela presença dos sinais. Tanto é que quando a gente vê o procônsul Sérgio Paulo, a gente observa que ele se converte, que ele se aceita a Jesus a partir da experiência que ele viu com Elimas. Então, aquela experiência fez com que ele crescesse. A presença dos sinais na obra missionária muito importante. E aqui o apóstolo Paulo chega no capítulo 16, onde está o esboço da lição de número 4, ele encontra-se com a Lídia, a vendedora de púrpura, né? A mulher que vendia
tecidos e ele evangelizando, quando ela estava ali à beira do rio, ela decide ser batizada, ela abre o coração, ela abraça o evangelho, está nascendo ali uma igreja, não é? Mas a gente sabe que nesse mesmo texto do capítulo 16, vai aparecer uma moça que vive uma opressão demoníaca, não é? E ela adivinhava, era uma pessoa que acabava sendo uma fonte de renda para as autoridades daquele lugar, e o apóstolo Paulo, chegando e percebendo aquela investida maligna, uma investida maligna porque ela chegou a dizer que o apóstolo Paulo, que inclusive estava na companhia de Silas, chegou a dizer: estes homens que passam por aqui, veja, ela chegou a trazer uma revelação de quem eram os missionários, numa maneira de conquistá-los. Veja a artimanha do diabo. E o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito maligno, o que causou um desconforto muito grande às pessoas que tinham lucro em cima daquele atendimento que ela fazia, daquelas adivinhações, e isso rendeu ao apóstolo Paulo e a Silas uma prisão ali na cidade de Filipos. Jesus havia dito: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. E ali o apóstolo Paulo, depois daquela atitude, ele acaba sendo preso com Silas, mas veja, ele chegou a escrever uma carta aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, que aconteceu ali, na prisão onde ele estava, perto de meia-noite, oravam e cantavam. E os presos ali escutavam, até que aconteceu um terremoto, mas um terremoto de uma magnitude que acabou abrindo as celas da prisão de todos os presos ali. E o carcereiro responsável ficou preocupado, querendo, porque ele tinha o cuidado de todos os prisioneiros ali, quis tirar a própria vida. E o apóstolo interviu e disse: não faça, estamos todos aqui, não faça isso. Ele disse: o que é que eu faço então para me salvar? Veja que oportunidade. Chegando ali aos gentios, Deus abrindo a porta da salvação aos gentios. E o apóstolo coloca ali com muita propriedade: não, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E se a gente caminha um pouco mais, vai para a lição de número 5, já dentro do capítulo 17, nós vamos ver Cristo entre os filósofos, né? O Deus desconhecido se revelando lá na cidade de Atenas. Atenas que fica também na Grécia, né? E a gente percebe aqui que ela é o lugar dos intelectuais, dos filósofos, já que a Grécia era o berço dos grandes filósofos, e ali existiam duas correntes, né? Os epicureus e os estoicos, que ali tinham correntes filosóficas diferentes, e eles começaram a ouvir o apóstolo Paulo, mas quando Paulo discursava sobre ressurreição, que é uma temática nevrálgica para aqueles que não conheciam o Evangelho, não é? Eles achavam uma loucura um Salvador morrer numa cruz. Imagina! Por isso que o apóstolo Paulo chegou a escrever um dia dizendo: a mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que é que eles fazem a partir desse contato com o apóstolo? O levam para discursar no Areópago. Veja a responsabilidade. Mas como Deus
já havia forjado o seu servo, já havia preparado para este momento, e Paulo vai ao Areópago fazendo, portanto, um excepcional discurso, porque ele começa enfatizando a criação, ele começa enfatizando a história dos judeus, a história de Cristo que morreu e ressuscitou. Ele só causou um impacto quando ele falou na ressurreição. E aí muitas pessoas começaram a deixar o lugar e apenas a gente vê o registro de duas almas que se convertem no capítulo 17, que é o Dionísio e a Damares, lembra disso? Mas é saldo, são almas ganhas para Jesus. O evangelho é marcado por essa dificuldade, por essa pressão, por esse, às vezes, não entendimento das pessoas. Por isso que Paulo escreve na carta que mandou para os romanos, ele dizia, nem todos obedecem o evangelho. Se a gente, isso é a síntese da lição de número 5, onde nós vamos estar estudando. Se a gente caminha para a lição de número 6, a gente vai estar já no capítulo 18 estudando a suficiência da graça na cidade de Corinto, que também era uma cidade que ficava na Grécia, não é? E ali o apóstolo Paulo chega para fazer toda uma diferença. Ele chega num grande centro comercial, que era a cidade de Corinto, e o poder do evangelho, não é, tem uma influência muito grande para o nascedouro de uma igreja. O apóstolo conseguiu plantar uma semente muito importante naquele lugar, até por conta, a gente vê depois ele escrevendo duas epístolas, o professor Kaique. Sim. A primeira e a segunda aos Coríntios, para fazer justamente uma tratativa com aqueles crentes, orientando, fazendo-os crescer na graça, no conhecimento, alicerçando e encaminhando o trabalho. E eu fico pensando como um homem só conseguiu ser uma bomba de Hiroshima no terreno do inimigo, no terreno do adversário, fazer uma grande diferença, um excelente trabalho de evangelização, como foi na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, chega o apóstolo já no capítulo 19, isso está na lição de número 5, a lição que trata quando o Espírito sopra em Éfeso, porque o apóstolo chegou ali e os discípulos nem sabiam que existia batismo no Espírito Santo. Haviam sido batizados no batismo de João, mas desconheciam tudo sobre os dons espirituais. Aí o apóstolo chega ali, percebe? O apóstolo começa a fazer uma revolução silenciosa. Porque o que é que a gente observa dentro de Éfeso? As pessoas se convertendo ao evangelho, abandonando a magia, abandonando livros que orientavam essa vertente. Até o comércio dentro da cidade de Éfeso começou a diminuir no quesito vendas, na venda da idolatria, na venda das réplicas do templo que se fazia para a deusa Diana. O apóstolo conseguiu causar um impacto tão grande, mas tão grande, que ele provocou um alvoroço na cidade. A gente vai encontrar o texto, as pessoas chamando pela deusa Diana no espaço de quase 2 horas. Veja, um homem só, no terreno do inimigo, não é, provocando essa diferença, provocando esse sentimento, essa atmosfera boa do céu, no sentido de evangelizar, de alcançar pessoas. Mas o que é muito importante, e a gente aprende no capítulo 19, é que a chama do Espírito Santo começa a soprar na cidade de Éfeso. Muito importante, nós temos, portanto, 4 lições que vão estar aí
discorrendo sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e as mudanças que aconteceu no cenário da evangelização dos gentios. Deus abençoe, uma alegria muito grande poder participar do Panorama EBD. Amém, meu presbítero. É interessante, estou falando, a gente vê o quanto Deus ele pode fazer. Não que ele se limite ao humano, não que ele dependa do homem, mas o que ele pode fazer através da vida de alguém que se dedica a ele, de alguém que se entrega, que coloca a sua vida realmente à disposição dele. A gente vê como Paulo, onde ele chega, ele faz a diferença, onde ele chega, ele causa um verdadeiro alvoroço, porque onde ele chega, ele muda as estruturas da cidade de uma forma que as pessoas se revoltam, as pessoas perseguem, as pessoas clamam seus deuses, mas o poder de Deus ele se sobressai e mostra que o Deus verdadeiro é aquele que está ao lado de uma igreja que continua perseverante, de uma igreja que continua firme, de uma igreja que enfrenta os problemas, os desafios e as pressões do mundo. Então é muito interessante essa sua fala, a maneira como o senhor com maestria discorreu essas aulas, porque a gente entende. Se a gente se dedica, se a gente se entrega a Deus, Deus ele pode fazer coisas maravilhosas através da nossa vida. Muitas vezes as pessoas dizem, ah não, mas por que Deus ele não faz mais? Mas será que é Deus que não faz? Ou será que a gente não tem a disposição como um homem como esse? Ou será que as pessoas que tanto dizem, não, Deus ele não faz mais esse tipo de coisa nos dias de hoje? Será que é Deus que não faz ou é a gente que não tem a coragem de sofrer pelo Evangelho? De se entregar a Deus de uma forma como Paulo se entregou, de abandonar tudo e fazer a vontade de Deus. Então a gente entende aqui como Deus ele age na vida do ser humano e quando a gente se dedica a fazer a sua obra, como os resultados vêm, apesar da pressão do inimigo. E nós encerramos aqui o nosso programa Panorama EBD. Presbítero, a gente agradece de coração a sua presença, foi um prazer. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade singular de poder, de alguma forma, cooperar, estar estudando junto, nessa temática que é tão importante para a vida da igreja. Né? Nós vivemos uma realidade onde somos convocados todo dia a fazer missões. Estamos falando de missões locais e, a partir daí, é muito importante que a gente possa dar ouvidos a esse convite, a esse chamado para atendermos esta demanda divina. Jesus disse aos discípulos, ser-me-eis testemunhas. Essa convicção nós vamos ter, porque alguém que não sente, Kaique, o interesse de fazer Jesus conhecido a outra pessoa como nós conhecemos, é provável que não tenha experimentado o novo nascimento. Verdade. Presbítero, Deus abençoe. É um prazer, uma Muito alegria. obrigado, muito Deus grande ter o abençoe, senhor muitíssimo. conosco. E muito obrigado a você que tem acompanhado, que tem assistido. Lembrando, essa é só a segunda parte do Panorama EBD. Nós teremos ainda mais duas partes. As lições continuarão. As lições que nós vimos aqui, cada uma será trabalhada de maneira individual durante a semana que a precede. Então, continue ligado com a gente, continue acompanhando. Muito obrigado por sua audiência. Deus lhe abençoe. Via do céu para o seu coração.